Bem, então eu vou acessar o link aqui, calma aí que não começou ainda, né? Tá aqui o link da aula. Para experimentos anteriores, como pêndulo simples, né? Amarelou a tela aí, né? Tranquilo? Uhum. Como nós trabalhamos Tranquilo. lá, pêndulo sim, aproveitar quem está nas outras disciplinas também e fazer o apanhado. Como nós já falamos de pêndulo simples, movimento oscilatório, né? Falamos de movimento oscilatório. Então, falamos de onda de um modo geral. Nós já falamos de onda. Inclusive, usamos esse recurso aqui, ó, para falar de reflexão e refração, que são os quatro maiores propriedades de ondas, né? Digamos que fosse pré-requisito para me classificar alguma entidade como onda, né? Ela tem que refletir, ela tem que refratar, tem que difratar e interferir, né? Então, nós chegamos a comentar sobre cada um dos nossos recursos, né? De reflexão, refração, interferência e difração. Reflexão, né, eu não vou entrar em detalhes, mas reflexão a gente tem com extremidade fixa e com extremidade solta, né? Ou simplesmente, né, se eu deixar infinita aqui, não vai voltar, né? Então eu tenho com extremidade solta, né? Se eu mandar um pulso aqui, né? Vou mandar um pulso que é mais fácil, né? Se eu mandar um pulso, né? Essa onda vai bater lá. Eu só tenho perdão, que eu sempre extremidade pode ser lento, pode ser um pulso, mas sem amortecimento, né? Eu sempre esqueço de tirar o atrito aqui. Então vou produzir um pulso aqui. Sempre só tem a triangular, né? Não tem senoidal. Extremidade fixa, eu vou ter inversão de fase. Mas é o fenômeno de reflexão. É um comportamento que uma partícula faria, né? Que é bater seria um choque elástico, né? Bater na parede e voltar, sem mudar a propriedade nenhuma, sem mudar energia cinética, sem mudar momento, principalmente o momento, né? O momento aqui, a quantidade de movimento se conserva. Em alguns casos, a energia cinética pode até não conservar, mas o mais importante nesse caso aqui seria a conservação do momento, né? Do movimento, né? Quantidade de movimento, né? Ou momento linear, como muita literatura diz, né? Então, aqui seria uma extremidade, como se fosse um choque, né, elástico. Só que a onda também tem esse comportamento, né, como se fosse um choque, que é uma reflexão, né. Uma refração eu não consigo reproduzir no simulador aqui, mas seria uma mudança de meio, né. Seria passar de uma corda menos densa para uma corda mais densa, né? Então mudaria a inércia, né? Se tentar tirar uma corda mais grossa do lugar, a gente teria uma diferençazinha aqui. E se a extremidade for solta, né, a extremidade vai acompanhar a amplitude aqui da energia, né, vai refletir, que é um choque elástico, né, só que vai refletir sem inversão. Se chegar um vale, vai sair um vale daqui. Aqui está funcionando como extremidade fixa, né? Chegou um vale, sai uma crista, né? Porque aqui está como Certo. fixa, né? Então é o princípio básico aí de reflexão, né? Que nós chegamos a ver reflexão. Para falar de interferência em cordas é até mais fácil. Né? Você começar a incidir aqui várias. Pegar uma extremidade fixa, começar a incidir várias ondas, você começar a ter crista encontrando com vale, vale encontrando com crista, você vai ter uma oscilação aqui, ó. Vai começar a ter uma interferência, uma onda estacionária. Começar a criar é, pontos em que crista vai encontrar com crista, vale com vale, você vai ter uns vales maiores, cristas maiores, você vai começar a interferir, certo? Eu vou enxergar isso numa corda é mais fácil, nós vimos isso no movimento oscilatório, né? Aqui já virou bagunça, né? Então, Hum. mas sem amortecimento, amplitude, beleza, tensão. Então, se eu emitir aqui, bateu lá, voltou, e se eu começar, eu vou ter alguns padrões de interferência. Vai ter pontos que não movimenta, né, que é a interferência construtiva. Então, basicamente, interferência construtiva e destrutiva são esses encontros aqui, né, de vale, crista, né, crista com crista, vale com vale, que eu vou detalhar lá
vou fazer a mesma coisa que nós fizemos nos outros experimentos, só que com laser, com luz, né? Então aqui seria reflexão. Agora, difração, o que é difração? Essa capacidade aqui que nós temos de contornar obstáculos, né? O que eu tinha antes, né? Deixa eu ver se eu consigo ficar sem barreira aqui. Então eu tenho aqui uma onda, né? Eu tenho aqui, né, uma forma de representar. Se eu fosse representar, pena que eu não tenho aqui o recurso. Se eu fosse representar isso aqui como se fosse onda mesmo, deixa eu ver se eu tenho. Tem não. Se eu fosse representar isso aqui como onda, opa. Se fosse representar isso aqui, vamos lá. Como onda, deixa eu formar aqui. Aqui eu tenho os vales, né? As cristas, os vales, crista, vale, crista e assim por diante. Então, uma forma que eu achei mais fácil de representar, né, que a física encontrou de forma mais fácil de representar, é representar só as cristas, ou teria duas opções, né? Ou eu represento só crista ou eu represento só vale, né? Então as frentes de onda representam as cristas, né? Mas aqui não seria muito didático, né? Mas se eu fosse desenhar a onda, eu ia desenhar a onda em todas as direções com crista, vale, então várias ondinhas aqui. Aí eu represento só as frentes de onda. Se eu colocar uma barreira Uhum. simples aqui, né, uma fenda simples, né, e emitir a mesma onda, eu percebo que a onda tem essa capacidade de contornar, ó, de contornar esse obstáculo aqui. Então, por que ela não passa retinha, bonitinha aqui, ó? E essa região aqui toda, ó, em cima ou embaixo, deixa de ser sensibilizada, né? Deixa de receber a luz. Se eu estivesse falando de uma onda sonora, eu conseguiria ouvir, mesmo estando aqui embaixo. Se estivesse falando de uma onda luminosa, eu também, onda sonora, eu ia conseguir ouvir em qualquer ponto desse aqui, né? Onda luz, eu vou enxergar esse feixe de luz em qualquer lugar que eu for aqui. Por isso que deu aqueles padrões, né? Eu consegui enxergar o laser ao longo de toda a folha, né? Imagina que eu coloquei a folha aqui na frente, ó, né? Mas eu vou chegar lá ainda. E eu consigo contornar esse obstáculo. Essa propriedade de contornar obstáculos é o que eu chamo de difração, né? E eu consigo mexer em algumas coisas. Por exemplo, eu consigo mexer na espessura da fenda. Se eu aumentar muito essa fenda aqui, ó, a tendência é eu perceber menos difração, menor capacidade de contornar o obstáculo. Essa fenda, essa distância da fenda aqui, ó, ela nunca pode exceder a distância entre duas cristas. Ela tem que ser bem próxima. Então, se eu fizer aqui, ó, colocar aqui, tá tudo em nanômetro, né? Pegar aqui mais ou menos o meio da crista até o meio da outra, 500 nanômetros. Beleza. Então, se eu fizer isso aqui, ó, pegar uma fenda que tenha uma dimensão semelhante a essa, né? Se eu tentar acertar aqui, né? 500. Se eu pegar essa fenda de 500, aí, ó, né? Que é exatamente a mesma distância entre uma crista e outra, o fenômeno fica bem mais nítido, ó, bem arredondado aqui, ó. Então essa difração ela é mais intensa, né? Se eu conseguir uma fenda, um obstáculo que seja compatível à distância entre uma crista e outra. E uma crista entre uma crista e outra nada mais é do que comprimento de onda, né? Então eu Uhum. consigo intensificar essa propriedade, né? Se eu chegar a ficar com a mesma dimensão. Agora, se eu mudar a luz, obviamente, mudar o laser, né? Esse aqui é um laser vermelho, é mais ou menos 650, né? Opa, tem um comprimento de onda que ele não fala, mas eu tenho um comprimento de onda de aproximadamente. Então eu já tenho um comprimento de onda, deixa eu ver aqui. Eu já tenho um comprimento de onda um pouquinho maior. Aí, ó, quase 600, né? Um pouquinho maior aqui, ó. Então eu tenho que ter uma fenda maior também. Deixa eu ver se eu consigo melhorar, aumentar ainda mais aqui, ó. Olha o comprimento de onda desse vermelho aqui, ó. Comprimento de onda bem maior, próximo do que eu vou usar Bem lá maior. para saber do
da espessura do fio de cabelo, né? Pouco mais de 650 nano, né? Então, esse fenômeno, se eu aumentar a espessura para ficar compatível com a minha fenda, vai ficar mais visível. Se eu Uhum. vacalhar, vai ficar menos. Ela tende a ficar reta aqui no meio. Ó. Então ela deforma pouco. Essa região aqui de cima e aqui de baixo, pouco está sendo é, contemplada pela onda, né? Uhum. Então esse fenômeno ele acontece com isso. E são essas dimensões que eu vou tentar mudar aqui. Ótimo. Então tem uma onda aqui. Eu preciso, para interferir ou estudar interferência, eu preciso de duas ondas idênticas. Eu queria fazer isso aqui, ó, na difração. Se eu colocar aqui, sei lá, eu gosto mais do verdinho. Se eu colocar aqui, né, tem aproximadamente aqui, diminuindo um pouquinho aqui, mais ou quase 550, né? 500 e alguma coisa. E 20 está ótimo. Aí eu tenho bem arredondado. Corre o risco de eu tentar pegar dois lasers e eles serem um pouco diferentes, né? Então se eu pegar um só que em vez de uma única fenda eu pegar duas fendas com a mesma dimensão, cada fenda, então eu pego o mesmo laser, né? E divido ele em, né? Divido ele em dois, como se eu estivesse dividindo ele em dois. Agora sim, eu tenho fendas com o mesmo, deixa eu conferir aqui, né? Talvez, vai estar na média, né? Na média. Então agora eu consigo uma interferência mais visível aqui, ó, porque eu peguei uma, como se eu tivesse, né, eu peguei o mesmo laser com a mesma amplitude, mesma frequência. Então, quando um é crista, o outro também é crista. Quando um é vale, o outro também é. Quando um é crista, o outro é vale, dá uma interferência mais visível. Então, aqui eu tenho mais precisão, que de fato eu estou conseguindo interferir luzes idênticas. Se eu tentar forçar a barra aqui, né, aqui eu não tenho controle sobre cada um dos lasers. Mas quem me garante que a bateria não está mais fraca nenhum do que no outro, né? E aqui não, se a bateria tiver enfraquecer, vai enfraquecer para os dois. Então, eles sempre vão estar na mesma frequência aqui, na mesma amplitude. Então a interferência aqui, quando for construtiva é 100%, quando for destrutiva é 100% também. Por isso que vai formar alguns padrões aqui na frente, ó. Aqui no meio, ó, recebe luz das duas fendas, como se fossem as duas fontes, né? Das duas fendas. E se a gente parar para olhar aqui, né? Se for pegar um ponto qualquer aqui, ó, deixa eu comentar aqui rapidamente. Se a gente pegar ali para discutir essas distâncias, se eu pegar, quer ver? Você não tá vendo não, mas você vai ver agora. Ótimo. Foi no lugar errado aqui. Isso aqui. Se eu vou pegar aqui, ó. Acho que melhor do que se eu tentar escrever. Se eu pegar aqui, ó, a distância, né? Eu vou pegar aqui no meio. A distância para chegar aqui, ó, digamos aqui, eu vou formar aqui, ó. Eu sei que eu vou formar um padrão aqui. Ele vai ficar mais claro para mim que depois, né? Acho que a metade tá bom, vermelho não. Acho que o branco aqui vai ficar melhor. Agora pega do centro aqui para cá. Vai dar uma diferença de distância. E vão dar várias diferenças de distância, né? Se eu pegar sempre o mesmo ponto aqui, ó, para esse outro aqui, ó, e pegar daqui do centro aproximadamente até aqui, ó, as distâncias que o laser vai percorrer, ó, que esse laser vai percorrer, é totalmente diferente do laser de baixo. Ó. Então vai começar a dar
vai ficar fora de fase, né? Que a gente fala, né? Vai ficar... O que é fora de fase? Tem hora que você vai encontrar. Você vai encontrar, olha só. Opa. Tem que ser isso aqui mesmo. Você vai encontrar é, crista com vale, olha só. Então, porque aqui você tem, né, as cristas de um, né? E agora você imagina um outro aqui. Deixa eu ver se a cor não vai ficar ruim. Então, o outro laser aqui seria mais ou menos isso aqui, né? Se você fosse acompanhar aqui, aqui ó. Então, o que que ia acontecer? Você ia começar a encontrar, ó. Deixa eu ir de branca. Crista de um com crista do outro, olha só. Todas aqui são cristas, ó. E ia ter momento que você ia fazer o contrário. Então, quando você encontra crista com crista, ótimo. Que vai dar aqui na frente, ó. Aqui na frente vai dar uma parte bem clara. Quando você encontrar, fizer o contrário, né? Deixa eu ver se eu acho uma corzinha melhor aqui. Onde você encontrar, por exemplo, se você olhar para o azul aqui, vai dar um vale. Se você olhar pro... Pode ser branco ainda. Se você olhar para o azul, é um vale, que está entre duas cristas. Se você olhar para o vermelho, também é um vale. Então, se você for olhar alinhado aqui, ó, tá as construções aqui, ó, né? Agora, olha onde tem interferência, aqui também é uma interferência construtiva, que é crista com crista. Agora, começa a olhar isso aqui, ó. Quando começar a encontrar, se você pegar o vermelho aqui, ó, você está na crista do vermelho, mas está entre duas cristas aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é crista com vale. Concorda? Então esse aí vai ser destrutivo, né? Destrutivo. E isso vai Ah, ficar alternando, né? Aqui, ó, de novo, ó, eu vou encontrar crista com vale do vermelho, ó. É, tá entre dois vermelhos e tá em cima do azul. E aqui no meio não, aqui no meio eu já vou encontrar crista com crista ou vale com vale, que dá na mesma. Então vai começar a alternar entre pontos luminosos e pontos não luminosos, que foi o padrão que eu consegui pegar. É lógico que aqui no meio dá uma intensidade maior devido os dois lasers aqui, ó, tá encontrando aqui, ó, ser mais intenso aqui no meio. Mas aí os padrões vão ficando aqui, ó, alternado, ó, ao longo do papel, né? E aí, ele vai formando aqui as interferências construtivas, né, e as destrutivas, né, e as destrutivas. E isso vai alternando. Isso acontece com qualquer tipo de onda. O difícil é você achar o obstáculo adequado, né, para conseguir fazer isso. O som é muito fácil, né? Você der um berro, ninguém precisa te ver, né? Tem a janela aí atrás, alguém está passando lá, vai te ouvir, porque a difração para o som é muito fácil, né? O comprimento de onda, né, do som é gigante, né? Então o comprimento de onda aqui, ó, para o som, ele é muito grande. Qualquer obstáculo aí, ele, né, próximo ao comprimento dele, ele consegue contornar. Agora aqui a gente está falando de quê? Nanômetro. Então, basicamente, essa interferência, olha só, opa, ela vai acontecer aqui ao longo até bater no anteparo, ó, até bater no anteparo. Por isso que forma esses padrões. O que eu fiz, na verdade, com o fio de cabelo foi o quê? Quando você conhece as fendas, você descobre o lambda. Aí você põe para diferentes cores aqui, né? Depois a gente até volta no simulador. Põe diferentes cores e conhece as dimensões aqui. Vai ajustando as dimensões da fenda até você ter um padrão mais nítido possível. É meio no olhômetro, né? Ó, tá, acho que agora está bem nítido, está bem fácil de definir aqui as distâncias bonitinho. Beleza. Aí você vai lá e consegue determinar o comprimento de onda daquele laser utilizado ou daquela luz utilizada, né? Nós
iremos fazer diferente. Em vez de duas fendas, nós vamos colocar um fio de cabelo aqui no meio. Então, com um fio de cabelo, o laser, e eu usei um laser vermelho, o laser vai ter que bater aqui e difratar, né? Como se ele fizesse exatamente isso aqui, ó. Uma parte vai ter que passar para um lado, outra parte vai ter que passar para o outro. Como eu estou falando de onda, ele vai começar a interferir aqui, ó, do outro lado do fio de cabelo. E vai fazer esses padrões aí, ó. Então por isso que ele vai fazer, em vez de você encontrar um único ponto, que é o que você deveria encontrar sem, se não ocorresse de difração ou interferência, você encontrar um ponto aqui no centro só do laser vermelho, né, o verde aí. Mas como a difração ocorre, ou seja, o laser original é dividido em dois e ele começa a interferir entre si, né, ele acaba formando um padrão. Então ele espalha laser para tudo que é lado, né? E entre esses negócios vermelhos aqui, ó, o interessante é que tá chegando onda. Só que aqui tá chegando crista com vale. Crista com vale. Tá chegando onda, mas crista com vale. Então você não vê nenhuma manifestação da onda aqui, ó. Se fosse som, você não ia ouvir nada. Agora, nessa parte aqui tá chegando crista com crista ou vale com vale. Então você está percebendo que há interferências aqui, ó. Desculpa, fugiu a legenda aí, né? Aqui é construtivo. Então, basicamente é isso aqui que a gente está fazendo lá. E foram esses padrões que eu projetei no papel milimetrado. Tá dando para visualizar aí? Aí foi o que eu projetei Sim, tá aqui, ó. dando. Se não ocorresse a difração, eu teria enxergado só esse ponto luminoso aqui, como ele é incrivelmente diferente de todos os outros em termos de intensidade luminosa, né? Então eu só enxergaria isso aqui. Como tem a capacidade de contornar o fio de cabelo que está aqui no meio, o fio de cabelo está passando aqui, ó, né? Aí tá lá atrás, né? A 2,65 metros atrás, quase 3 metros atrás, na saída do laser. Então é como se tivesse dois lasers aqui interferindo. Então essas manchas vermelhas são as interferências construtivas. O intervalo entre duas são as interferências destrutivas, ó, certo? E eu consigo determinar o diâmetro do fio de cabelo, que é, né? Aí eu fui melhorando aqui, esperando anoitecer, para conseguir medir isso corretamente. Essa distância aqui, ó, é a distância desse centro até o laser. Como o laser está passando aqui, eu não consegui um ângulo beleza, né? Porque senão eu atrapalhava o laser passar. Então nunca que eu consigo tirar uma foto de frente, né? Bonitinho. Eu tirei um pouquinho acima, mas acho que isso não interferiu muito no nos cálculos não, tá? E ó, Não, isso aí para análise não atrapalha, não não. atrapalha nada não, ó. Olha a largura Ficou muito bom. que deu aqui, ó. Deu basicamente 1,3, né? Basicamente 1,3 aqui, ó. Cada um aqui é 1 milímetro, né? Esse quadradinho maior aqui é 1 centímetro. Então deu 1,3 praticamente, cada um deles. E eu precisava dessa distância aqui, ó. Do centro até o. Do centro aqui até a. Exatamente essa distância. Do centro do ponto principal Uma aqui, crista, outra crista. até chegar metade aqui dessa. É, na metade é Exatamente metade. da metade. Aí o recurso que eu usei para tentar ficar mais preciso foi fazer esse aqui, ó. Não sei se está meio fraco aí, ó. Eu cortei ele no meio, Uhum. tá? E Deu para peguei ver. a distância entre um centro e outro aqui, ó, do lado, ó. Eu não peguei outros mais distantes, porque era só mudar o valor do M. Esse M é para primeira falangezinha, primeiro ponto aqui de interferência é um, né? Pro próximo é 2, pro próximo é 3 e Uhum. assim por diante. Mas acho que ele vai perdendo a precisão aqui, ó. Então eu peguei o mais próximo possível do ponto principal. Então eu peguei M1, é bom que nem interfere nas contas aqui. Aí eu peguei a distância de centro a centro, ó, de uma a outra aqui, ó. Na verdade eu preciso só da metade, né? Então de centro a centro aqui foi aproximadamente, tá? Não teve
um olho muito santo aqui não. Ah, tá bem. Mas foi aproximadamente 5,5, tá? Mais ou menos 5,5 centímetros. Eu dividi por dois, que eu preciso só de uma crista na outra aqui, né? E aí deu 2,75 centímetros, que eu passei isso aí para metro. Só trabalho com metro. Essa Unidade distânciazinha aqui, ó. internacional, né? Exato. Esse D é o diâmetro do fio de cabelo, tá? O M está relacionado com o, as interferências construtivas aqui, ó, né? Qual a posição que você vai pegar, né? Qual que é a Qual posição que você vai pegar? Né? Pegando a primeira é M igual a 1, a segunda M igual a M2, 2 e assim por diante. assim por diante. Exatamente. O X é aquela distância grandona que é do laser, tá? Na verdade, né, do fio de cabelo, da fenda, até o Até a centro, folha. até a folha. Aí eu achei lá 2,65, né? Foram 200 e tanto, 265,5 metros. Aí eu peguei essa Esse fio distância, de cabelo, ele tá na frente do laser, não ele tem tá. distância não, né? Não, ele tá na frente do laser. Tá, Tá? É como se fosse da fenda até o centro da folha. tá. Esse é o nosso X aqui, da nossa equação. O Y é esse valor que eu mencionei anteriormente aqui, ó, né? Que é de uma crista a outra. Então, esse é o nosso Y. Né? E ele vem na fórmula, esse aqui é o nosso lambda. Aí o lambda que eu usei do laser vermelho é o de 650 Metro. nanômetros. Então ficou o M igual a 1. O lambda aqui ficou o do laser que eu utilizei. O X é o 2,655 aqui. O Y de uma crista a outra. E eu fiz essas contas aí, cara, Uhum. e deu bacana. Deu bacana, quer ver? Só pegar a fórmulazinha aqui. E achamos com precisão. Bem, aí eu queria que você fizesse isso aí. Então tá aí. Calma aí que você vai ver. Aí eu acho melhor. Eu gostei desse esqueminha aqui, viu? Deixa eu fazer as contas aqui mesmo. Eu acho que ficou mais didático tentar resolver olhando para isso aqui, entendeu? Aí eu substituí os valores. Aí os valores que eu calculei, né, foram esses aí, ó. Então eu joguei nessa fórmulazinha aqui, tá? Nessa fórmulazinha aqui e calculei essa distânciazinha aí, ó. Aí o M é 1, o comprimento de onda que eu usei, o 650 vezes 10 a menos 9, né, que é o comprimento de onda do laser que eu utilizei. O nosso x ao quadrado, que é o 2,65 aqui, 2,655 ao quadrado, mais o y, que é esse carinha todo aqui, ó, 0,0275 aqui ao quadrado. E tudo isso aqui eu dividi pelo y de novo, ó, que foi o 0,0. A diferença é que lá em cima ele é o quadrado, né? 275. Aí esse aqui foi o valor que eu encontrei, tá? Os 62,76 que eu te falei. Micrometro. E geralmente, né? É lógico que isso aí vai variar, né? Geralmente o pessoal encontra 63 micrometros. Então, a experiência em si, ela é bem simples. E eu prendi é, num ganchinho, né? Eu prendi num ganchinho com durex mesmo, o fio de cabelo, né? Já ia E, te perguntar. muito simples. Eu peguei um ganchinho de nada lá
e já um clipes, né, de folha e colocamos lá o fio de cabelo passando verticalmente, né, para fazer o papel da fenda, né? Não vai estar tá errado não. Se você fizer ele horizontalmente, não. Eu acho que deu o padrão mais ele vertical aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó, como se isso aqui fosse o fio, ó, eu acho que fica mais fácil de visualizar, fazer as medidas aqui. Então eu coloquei num clipezinho de papel aqui, prendi o fio de cabelo passando e posicionei. O mais chato é você posicionar sem tremer o laser aqui, ó. Né? O mais chato é isso. Você acertar o certinho. E na parede, olha só. Você vai assistir o vídeo, vai ver que o cara usou uma distância bem menor do que a minha aqui. Então eu acho que até 3 metros de distância, nem precisa de estudo. Né? Num lugar bem escuro, você vai conseguir determinar. No próprio papel, você já faz a medida. Né? Você precisa da distância aí de uma crista até na outra, né? Mas aí eu peguei, eu peguei daqui aqui que eu acho mais fácil de medir, né? Mas na verdade você precisa dessa distânciazinha aqui, ó. Por isso que eu dividi por dois aqui, ó. É, fica mais fácil mensurar Eu mesmo. achei mais fácil do que No papel tentar fica mais fácil de visualizar. tentar achar o centro aqui para puxar para cá. Eu acho que é mais fácil você cometer um erro, né? Vai ficar menos preciso. Então se eu pegar, eu cheguei a medir aqui, tá vendo? O comprimento mais ou menos de cada interferência que estava dando mais ou menos, só para me ter noção aqui, pegar exatamente o meio das duas do lado, que são as mais intensas, né? Aí, se a gente fosse pensar deixa eu ver o que, que ficaria melhor aqui, num padrão, né? Medir essa intensidade aí, ia ficar alguma coisa assim, né? A intensidade ia aumentando, aumentando aqui, até você ter um ponto aqui de muita energia, ia dar um padrão assim, né? E aí a energia vai diminuindo aqui, ó. Né, mostrando que de fato, mesmo para a luz, você consegue essa capacidade de interferência. Basta você ter um obstáculo que seja compatível com o comprimento de onda, olha só. Relativo, compatível. Você pegou aqui 650 nano, você conseguiu interferir isso aí com. Vamos colocar 600 e. Vamos arredondar 620 ou não, né? 627,6. Aqui está 10 a menos 9. Aqui está 10 a menos 7. Vezes 10 a menos 7. A menos 7. E aqui seria 10 a menos 9. Então, assim, a gente está falando de 100, né? De diferença aí, de 10 a segunda, né? De Uhum. 10 a menos 7 a 10 a menos 9. Então está relativamente compatível, né? Com a dimensão, né? Por isso que teve a interferência. Se eu pego ou um laser com um comprimento de onda muito fora, ou eu pego um fio de cabelo, né? Ou uma cordinha, um fio, talvez um fio de nylon, eu não vou conseguir esse efeito. Às vezes você pegar um fio de nylon aqui, você não vai conseguir efeito nenhum, padrão nenhum. Então no fio de nylon você não vai conseguir enxergar um padrão desse aqui. Você vai enxergar o ponto original aqui só o laser mesmo. Você não vai conseguir porque o nylon você, até com paquímetro você consegue medir, dependendo do fio, você mede tranquilo. Se fosse um micrômetro, né? O nome já diz, né? Se você não tendo cuidado de não amassar o cabelo, você conseguiria medir. Não com essa precisão, mas você conseguiria medir. Né? Então, se você quiser colocar um fio de nylon lá, o menor fio que você encontrar lá, você vai ver que você não vai observar o padrão. Né? E se você for analisar, visualizar um padrão, você vai ver que ele vai estar muito distorcido, até difícil de você fazer alguma medida. Então, assim, a experiência, basicamente, a experiência em si é só isso aqui. Só isso aqui. Uhum. Né? O seu desafio Interessante, viu, cara? é o laser e o fio de cabelo. E não é uma coisa difícil de você fazer e arrumar um papel milimetrado para cada um dos seus alunos, né? Fazendo uma situação de você dar uma aula presencial, não é um experimento que você vai, né, ter dificuldade de realizar em sala de aula, né? Se só horário de aula for meio-dia, você vai ter dificuldade de visualizar o padrão. Mas se é uma aula à noite, eu tenho cortina na sala, fica perfeito o padrão, cara. Perfeito. Isso aqui é por volta das Verdade. 19 horas.
Porque nós não. Uhum. Não, esse aí foi bem interessante, esse experimento aí. Ele é relativamente simples. Então você vai ver que na verdade você não vai ter muito, vai ser um roteiro bem pouco elaborado, né? Assim, pouco elaborado no sentido de ficar perguntando muita coisa, né? Uhum. Não tem o que perguntar. E se a gente for lá, se você for dar uma olhada no outro experimento, no um que eu vou deixar para a próxima aula, a gente discutir ele melhor, o um ele usa um padrão ele usa o laser como padrão de refração, ele usa, material que ele usa, olha só, é muito simples. É uma lupa só para melhorar, não precisa nem ser essa grossona aqui não, só para melhorar a observação. É uma lupa comum e o laser ou DVD, que é só para observação mesmo, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Só para observação mesmo. Só para observar mesmo, ó, o espectro de luz contínua do vermelho Uhum. ao violeta. Então deu para. Você conseguiria fazer isso aqui com prisma mesmo, né? Você usou uma luz comum, uma luz branca. Você viu que a lanterna é como usaça mesmo. É a luz branca comum mesmo. Ó. A lanterna comum que ele conseguiu projetar. O papel da lupa é só para concentrar mesmo a luz no anteparo e analisar aqui as franjas. Sem a lupa, não fica muito preciso, tá vendo? Você não vê Uhum. a- os círculos aqui concêntricos, né? Aí quando você usa a lupa fica perfeita. Então além Realmente, dá um né, destaque, né? destaca bastante, ó. Você consegue ver o espectro todo aqui, ó. Você conseguiria com qualquer um, né? Com prisma, com qualquer um. Mas aí você consegue, né? Essa lupa ela não é grossa, tá? É só a borda dela aqui que dá a impressão que ela é, tá? Não é não. Uhum. Ela não é não. Aí você consegue visualizar aqui, ó. Aí esse aí eu tenho é, Um fri- óculos não seria suficiente, não, né, Carlos? Porque é pequeno, a lente só porque ela é pequena, viu? é pequena, vai ficar bem pequeno o cílio Vai se ficar formar. bem pequeno e não vai ficar concêntrico, bonitinho, porque a lente vai ter o formato, geralmente tem o formato mais do óculos, né? Uhum. Mais elíptico, né? Que basicamente é isso aqui, ó. É isso aqui que ele fez, ó, tentou fazer. Mas se a gente pegar uma luz branca, né, e usar um prisma, né, daria certo também. A vantagem Uhum. da lente, dessa lente, da lupa, é só isso aqui, ó, abrir melhor o explicar o fenômeno da dispersão da luz branca, né, a separação da luz branca nas suas componentes, né? Cada cada componente da luz aqui está como se a superfície, se o material da lente oferecesse um índice de refração diferente para cada uma das componentes da luz. Então por isso que cada uma tem um desvio diferente e quando elas não têm desvios diferentes, você enxerga todo mundo junto. Quando você oferece para cada componente, o material faz isso por si só, né? Ele é todo homogêneo, mas cada componente tem um comportamento diferente, como se o meio oferecesse um índice de refração diferente para cada componente. Então, cada componente sofre um desvio um pouco diferente. Aí você consegue pegar o espectro todo, ó. Consegue pegar o espectro todo aqui, ó. Né? Não tá, mas dá para ver. Já Né? dá para ver. Você consegue pegar o espectro todo, que é o que ele está tentando fazer lá. Então, se eu coloco o anteparo aqui na frente, ó, vai ser igual o arco-íris, né? Uhum. Como a luz está incidindo na gota e a gota é esférica, ele reproduz meio com um arco, né, esférico também na atmosfera. Então aqui, se eu colocar um anteparo aqui, eu vou tender a pegar ele como no formato de um arco, né?
para demonstração. Então você consegue fazer isso aqui até com uma, você é novo, né, Altamiro? Mas aquelas lâmpadas, né, de filamento, a gente não tinha condição de ter a lupa antes, a gente pegava ela, né, e tirava o miolo dela com cuidado, cara, e enchia da água. Então você tinha uma lupa ali, né, Ah, já fiz isso, né? moço. Então a gente Colocava fazia. água e só que a gente fazia esquentar. Ela esquentava com o Ah, sol. para fazer com papel de lupa mesmo, para concentrar e queimar mesmo. Você consegue ver isso aqui, É. ó, observar isso aqui com ela. Você consegue observar isso aqui com ela, né? Dá para fazer certinho. E um outro experimento que eu queria mostrar para você se der tempo, porque nós fizemos lá no laboratório, né? Alguns professores, 3 professores de física foram lá e gravaram vários experimentos. E a gente não tinha recurso para poder cada professor sair com material, gerando muito material. Então, nós ficamos de um disponibilizando para os outros. Eu estou cobrando deles aqui já tem uma semana para disponibilizar alguns outros experimentos que nós fizemos lá. Nós fizemos um muito simples também, tudo com material que você já vai estar com ele na mão. Que foi, quer ver? Eu tenho um recurso melhor ainda. Não é bem prisma PET, não. Deixa eu ver se. Que é refração, na verdade. Não, não, não é isso aqui não. Que é isso aqui, ó. Nós fizemos exatamente esse experimento aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho ele com a... Só que eu não tenho ele aqui com a luz branca. Tá? Eu volto no mesmo que eu estava lá antes, é isso mesmo. Eu não tenho ele com a luz branca. Aí nós fizemos isso aqui, ó. Nós colocamos o laser numa posição. Aí ele estava incidindo bem na quininha. Aí aqui vinha um recipiente. Só que nós fizemos ele de vidro. Então nós fizemos exatamente isso aqui, ó. Nós fizemos ele de vidro. Quer ver? Nós fizemos isso aqui, ó. Não sei se você vai estar vendo aí, eu vou te mostrar agora, só para conferir. Nós fizemos isso aqui, ó. Só que aqui nós colocamos um aquário. Tipo um aquáriozinho, bem pequeno mesmo. Nós colocamos exatamente um aquário aqui, ó. Bem um aquário. Só que esse laser, ele tinha, para dar certo, ele tinha que incidir bem na quina aqui, ó. De forma que ele tinha que conseguir bater aqui, ó. E ele tinha que atravessar aqui. O laser tinha que conseguir fazer isso. Isso era um experimento que eu queria propor. Inclusive, ele é muito simples. Pelo menos demonstrar. Aí nós conseguimos fazer isso aqui, ó. Com ele. Exatamente isso aqui, ó. Então, primeiro nós pegamos um papel milimetrado, colocamos aqui no fundo. Né, e eu queria fazer ele aqui, porque aqui eu consigo simular, nesse simuladorzinho aqui, ó, eu consigo simular esse. Nós fizemos com água. Então dá para fazer ele aqui com água, olhar qual foi o desvio, ó, padrão que ele teve, ó, medir o ângulo bonitinho, ó. Dá para medir o ângulo que ele Uhum. chega aqui, ó, dá para você colocar lá no ângulo correto que você, né, se você quiser colocar Acertar, aqui, né? ó, para facilitar a Arredondar. nossa vida, arredondar, colocar aqui, ó, 60 em relação a normal, ó, e olhar, conferir qual ângulo que ele estava saindo aqui, ó. Então dá para simular isso aqui com água e nós fizemos lá com água. Só que nós fizemos um pouquinho diferente. Nós fizemos o seguinte: colocamos aqui, opa, colocamos aqui no fundo um papel milimetrado e aqui sem nada, tá? Não dá para mostrar aqui agora, né? Ele sem nada, mas ele sem nada. Aí coloquei um papel milimetrado aqui, então dá pra gente saber essa distância aqui, ó, certinho, né? Como na geometria mesmo que não sai torto. Aí eu consegui descobrir essa distância aqui certinho, ó.
Aí eu descobri essa distância aqui, porque com essa distância, o que acontece? Eu consigo descobrir que ângulo é esse aqui, ó. Que ele tá incidindo lá em relação ao normal, ó. Dá pra descobrir esse ângulo. E isso sem nada. Arra aqui e arra aqui. Aí eu descubro que ângulo é esse aqui, ó. Né? Que aí eu tenho essas dimensões todas aqui, ó. Eu também tenho a altura, inclusive. Eu tava com esses dados todos lá. Aí fiz as medidas todas, mas deixei com os outros professores. E medi tudo aqui, ó. Se eu medir essa altura, que é um experimento. O chato aqui seria o quê? O, o nosso recipiente aqui tinha que ser de vidro. Né? Se você conseguisse o plástico retinho, bacana. Transparente para você visualizar, perfeito. Essa altura aqui, ó. Então com esses dados aqui, ó, você conseguia calcular esse ângulo de cá, que é oposto pelo vértice pelo de cima. Uhum. Beleza. Você sabe então qual que é o ângulo de incidência. Aí nós fizemos o quê? Colocamos água aqui dentro. Na posição que estava aí, conservamos essa posição, colocamos água aqui dentro. Aí viemos com água. E enchemos ele até o topo, ó, até quase derramar. Aí automaticamente opa, o laser desviou, né? Eu só raciocinei errado aqui. Ele estava batendo aqui, na verdade ele estava batendo aqui. Ah, que beleza. Fechou sem querer. Ele estava incidindo lá na frente, dá para me consertar isso aqui, quer ver? Ele estava incidindo lá na frente. Não tá aparecendo pra mim aqui, não. Tá não, né? Deixa eu consertar ele aqui que aparece agora. Que na verdade nós fizemos isso aqui, ó, com ele. Nós fizemos ele bater direitinho. Ele tava batendo na quininha certinha aqui, ó. Então nós fizemos o laser passar e pegar o fundo todo, tá? Corrigindo aí. Pegar o fundo todo. Aqui fora ar. Ele passou, pegou o fundo todo. Aí quando nós colocamos a água aqui, ó. Na hora de colocar a água aqui, ó. Ele aproxima da normal. No que ele aproxima da normal, né? Porque é mais difícil de propagar, né? No que ele aproxima da normal, ele aproxima a partir daqui, ó. Quando ele está com contato com a água. Aí ele bate um pouquinho antes. Mas como você está com papel milimetrado lá no fundo, do lado de fora, né? Uhum. Nós colamos Por ele baixo, né, do do lado de vidro. fora por baixo. Mas dava para você visualizar, né? Olhando por cima assim. Dava para você visualizar. Uhum. Aí você conseguia pegar essa distânciazinha aqui, ó. Até aqui, ó. Aí a gente conseguiu pegar essa distância, esse pedacinho aqui, ó. Tínhamos a altura do mesmo jeito. Aí esse ângulo já não é mais igual aquele de lá. Ele passa a ser o ângulo de refração. Então é uma experiência relativamente simples também. Né? Relativamente simples. Aí aqui o ângulo que muda. E passa a ser o ângulo de refração, né? É um ângulo beta qualquer aqui, ó. Que é o ângulo de refração, né? Aí a gente aplicou a lei de Snell, né? Para conferir, para conferir o que é a lei de Snell? Índice de refração do ar, né? Vezes o seno do ângulo em relação ao normal,
né? Seno do ângulo em relação ao normal tem que ser igual ao da água. E nós descobrimos o da água. Vezes o ângulo de refração lá, o beta lá, né? Aí nós pegamos, achamos aproximadamente 1, nós achamos acho que 1,35, né? Se eu não me engano. E geralmente a tabela é 1,33, bem parecido com o do vidro. Então é uma experiência mais chata que seria só o aquáriozinho, né? É Nós mais fizemos, difícil conseguir, né? mas nós fizemos um muito pequenininho, pequeno mesmo, né? E colocar o ângulo, o laser a gente posiciona ele aqui de forma ele, você percebeu um risquinho aqui, ó, na quininha do vidro, você percebe o que está passando ali, que é dar um triscozinho de nada só para você enxergar e bate Uhum. lá na quininha, lá no outro vértice. E pronto, você não mexe mais. Você só vira água aqui dentro. Aí Só automaticamente o laser, adicionar água. só isso. Aparentemente o laser faz isso aqui, ó. Então isso aqui eu ia passar essa. Fica a explicação, né? Se eu conseguir os Uhum. dados direitinho lá, eu te passo, que na verdade o aquáriozinho não é de um professor nosso lá. Então, dava pra fazer E esse esse aí aqui. eu vou precisar realizar também, cara? Vamos negociando, né? Vamos ver o que a gente tem. Não tem aquário aqui, não. Tem aquário não, né? Ruim de peixe, você vai dizer, eu não tô em Três Marias não, né? Tá certo. Mas aí ele é muito simples, muito Eu simples. posso tentar achar uma vasilha, um recipiente de Você água, vai sei estar com lá, laser mas... mesmo e cateto oposto sobre hipotenusa. Só isso. Fizemos cálculos, o cálculo em si é bem simples, bem simples. Uhum. E contempla a óptica aí, né? Então é só isso, amigão. Só isso mesmo. E Certo. você viu que a óptica em si, tá? Ela é, ela é relativamente simples, né? Deixa eu ver se eu. Ela é relativamente simples. Em termos de cálculo, você viu que não tem quase nada, né? É, não, 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 não. É mais explicação mesmo, né? E o conceito é envolvido. O conceito envolvido mesmo. Né? Aqui é mais uma demonstração do que um experimento. Há um consenso, né, que é o experimento, né? Mas, Uhum. né, não deixa de ser, né? Mas você está mais observando do que. E você viu que até mesmo dependendo do copo, cara, dependendo do copo, do formato do copo que você colocar, hoje em dia tem de tudo que é formato, dependendo do formato do copo ou do jarro de flor, né? Dependendo do recipiente de vidro, dependendo do formato dele, você colocar aqui na frente já vai dar isso. Ó. Essas janelas, janelas de vidro, de correr a folha, quando você deixa Uhum. mais ou menos as folhas paralelas, tá meio aberta ali, fica o quê? Fica uma camada de vidro, fica o ar lá de fora, né? A luz vindo lá de fora, fica uma camada de vidro, uma camada de ar que é entre as duas folhas, o vidro de novo dá arco-íris dentro de casa, dá o espectro dentro de casa, dependendo da posição da janela. Então não é difícil você conseguir posicionar, não precisa ser necessariamente uma lente, né? Se você posicionar dois vidros, né, ou copos, né, se você tivesse, né, um jarro meio retangular, né, botou água ali e acabou. Ele já dá o reflexo, já dá esse formato aqui. Não vai dar esse padrão concêntrico aqui, ó. Mas você vai perceber a separação. Ó. Tranquilo? É, aqui em casa, aqui, minhas meninas um dia perceberam isso na janela. E aqui Isso. no arco-íris, né? Não vai ver o arco-íris, vem o arco-íris. Vem, É, vem, vem, pega pela mão e puxa, né? Tava as cores no chão aqui, na cerâmica. exato. Aí o meu mais velho também. Aí saiu nós aqui procurando. Aí da onde que tá vindo esse negócio? Aí nós vimos que só podia ser. Porque tinha algumas vasilhas que ficava meio que em cima da janela, sabe? Perto da pia, assim, em cima como se estivesse secando, assim, meio Uhum. em cima da janela, sabe? Pode ser um desses copos aqui, né? Ou pode ser a própria janela. Aí a gente percebeu que era a janela. Não tinha como, era só a distânciazinha ali, tava fazendo o papel de um prisma, né? Tava fazendo basicamente o papel de um prisma. Tava fazendo isso aqui, né? Só que tava com um certo ângulozinho aqui, né? E tava dando diferença, Uhum. né? Mas é isso aí, tal, Bela. Eu vou disponibilizar o quanto antes
o disponibilizar o quanto antes o roteiro, tá? Que o roteiro não foi desleixo meu, não, foi porque eles pediram para mudar os experimentos em Não, cima da hora. Eu não queria tranquilo, pegar um tranquilo, roteiro tranquilo. de terceiros, porque eu vou ser honesto com você. Primeira vez que eu faço experimento de óptica no laboratório do ICT, do Instituto de Ciência e Tecnologia, que tem na ementa dos cursos presenciais lá, inclusive. Só que não tem muito equipamento. Nós tivemos que na verdade não tem equipamento quase que nenhum de óptica, né? Tem só o laser. A única coisa que a gente tinha lá era o laser. Porque o laser nos garantiu, o laser que a gente tem lá, laser é o laser, na verdade, grosseiramente é o laser da papelaria, só que adaptado com um transformadorzinho, né, como se fosse um carregador de celular, para você ligar na tomada, para você ter uma fonte de energia contínua, constante, perdão. Ilimitada, né? Só. Entendeu? Pra você não ficar ali durante o experimento ali fazendo, diminuindo a potência dele por causa da bateria, alguma coisa assim. Só. Então a gente tinha só o laser, o resto a gente teve que improvisar mesmo do próprio bolso, né? Esse aquáriozinho mesmo, cada um levou uma coisa para fazer os experimentos, entendeu? Então, infelizmente nós não temos muito recurso nessa área de óptica não. E eles exigiram um experimento na área de física moderna aqui. Tranquilo? Bem, então você encerra a parte teórica e alguns dados sobre os dois primeiros experimentos. Beleza? Então fechou. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, na plataforma, né? Fica todos à vontade aí.